Convidado. Pela primeira vez, Moçambique integra o Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente desde terça-feira, dia 2 de janeiro de 2023 e durante 2 anos, junto com outros 9 membros não permanentes e os 5 membros permanentes que são a China, os Estados Unidos, a Rússia, a França e o Reino Unido. O representante de Moçambique junto da ONU, Pedro Comissário, terá como tarefa principal a manutenção da paz no mundo e a segurança internacional. Esta é uma posição inédita para Moçambique, que entra com um contexto geopolítico específico, por um lado com uma posição fragilizada devido ao terrorismo que enfrenta no seu território, na província de Cabo Delgado, zona rica em petróleo e minada por ataques jihadistas. Por outro lado, com as primeiras exportações de gás natural liquefeito em alto mar, o que pode contribuir para maior expansão comercial e investimentos estrangeiros. Falámos da importância de Moçambique no Conselho de Segurança da ONU, com Michel Cayenne, diretor de investigação emérito do CNRS em Sciences Po Bordeaux. Na sua opinião, qual é que vai ser a posição de Moçambique no Conselho de Segurança da ONU nesses próximos 2 anos? Como você acabou de dizer, é a primeira vez desde a independência de 75 que Moçambique vai ser membro rotativo do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E isto é uma coisa boa para a dignidade do país, porque a África foi sempre, como dizer, não faz parte dos membros permanentes, então é sempre bom haver um país africano, e no caso de Moçambique é a primeira vez, então é uma questão de dignidade. E também se pode pensar que Moçambique vai apurar para a reforma do Conselho de Segurança. Eu não quero dizer que isto vai produzir qualquer coisa, mas há muitos anos que se fala da necessidade de haver um país permanente, que seja um país africano, que seja a Nigéria, que seja a África do Sul, mas Moçambique pode apurar deste lado. Agora, o que a comunidade internacional pode esperar de Moçambique no Conselho de Segurança? Isso vamos ver, porque realmente a política externa de Moçambique é estreitamente ligada à situação interna do país. Como toda a gente sabe, há o problema da insurreição jihadista no norte de Moçambique. Moçambique tenta resolver o problema não de uma maneira política, mas só de uma maneira militar, com o apoio da SADC, a Comunidade da África Austral, e sobretudo com a intervenção do exército ruandês. Também tive a intervenção dos mercenários da companhia Wagner, da Rússia, que não tive bons resultados, mas, como dizer, mesmo internamente a África se pode ver que não queria a SADC sozinha. Foi buscar Ruanda porque é mais longe, e Moçambique sempre conseguiu, nas suas margens estreitas, manipular, se pode assim dizer, a rivalidade entre países para ter um melhor espaço de independência. Isto não é novo, mesmo do tempo do dito marxismo-leninismo, do tempo do Samora Machel, no período radical dos anos 75 e 90. Moçambique podia ser próximo da União Soviética, mas nunca fez parte do campo da União Soviética. Tive sempre uma política externa independente. Pedro Comissário, o embaixador moçambicano das Nações Unidas, disse que o combate contra o terrorismo está entre as prioridades na agenda. Em que medida é que o papel de membro não permanente de Moçambique vai impulsionar a questão da luta contra o terrorismo e vai ajudar essa política interna do país? Sinceramente, eu penso que isso não vai mudar nada. Os moçambicanos estão a falar do terrorismo no norte do país sem analisar as raízes históricas da rebelião jihadista no norte do país. Então, dizer que a prioridade vai ser a luta contra o terrorismo cobre hoje em dia no planeta um tão vasto leque de situações que, ao meu ver, isto não vai mudar muito. Mas não acha que ao aceder a um papel de importância a nível internacional, Moçambique poderá pôr na mesa do Conselho de Segurança da ONU este tema da luta contra o terrorismo? Sim, mas o terrorismo aonde? O terrorismo em Moçambique, o terrorismo na Síria, no Irão, o terrorismo, como dizer, há tantas situações que são hoje em dia caracterizadas de terrorista, que, ao meu ver, isto está a enfraquecer a luta contra o terrorismo. E não se pode dizer, esses são terroristas, então vai haver uma unanimidade internacional sobre. Olha, por exemplo, uma coisa que vai ser interessante é ver qual vai ser a posição de Moçambique em relação com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Porque se pode pensar que para países como Moçambique, esta guerra é uma guerra dos europeus, do Ocidente, entre eles. Então Moçambique tomou uma posição de neutralidade, como muitos países africanos. No entanto, se pode muito bem analisar as agressões russas
defesa contra a Ucrânia de terrorismo. Vai haver uma contradição completa, como dizer, nós carecemos de uma definição cuidadosa do que é o terrorismo para poder lutar realmente contra o que é o terrorismo. E mesmo no caso de Moçambique, onde que os jihadistas fazem atos terroristas, não se pode só dizer são terroristas, então vamos matá-los todos. Como dizer, é preciso ver as raízes históricas locais. Eu penso que Moçambique, tal como o Brasil, por exemplo, se deve, Lula acabou de ser empossado presidente do Brasil pela terceira vez, mas Lula teve declarações absolutamente terríveis sobre a Ucrânia, considerando que era grande parte da responsabilidade da guerra era da Ucrânia, que se devia negociar melhor. Quer dizer, não vou dizer que Moçambique e Brasil vão apoiar a Rússia, mas é certo que vão impedir qualquer posição clara do Conselho de Segurança das Nações Unidas em relação à guerra contra a Ucrânia. Precisamente como dizia, esta questão da não condenação da guerra na Ucrânia, qual é que vai ser a credibilidade de Filipe Nyusi aos olhos dos países ocidentais? Moçambique decidiu uma posição de neutralidade. Porque, bom, fundamentalmente, Moçambique é um país ocidental. Fundamentalmente, é um país capitalista, é um país de política neoliberal, é membro do Banco Mundial, é membro da Organização Internacional do Comércio, é membro de todas as grandes instituições internacionais do Ocidente. Moçambique é membro. Mas está a apanhar os contextos para alargar um bocadinho as suas estreitas margens de independência, não sempre alinhando com o Ocidente, enquanto que fundamentalmente na política econômica e social é alinhado com o Ocidente. Bom, por exemplo, uma das coisas que é importante na agenda de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas é o clima também, porque Moçambique sofreu muito nos anos passados de cheias, de secas e tudo isso. Então é uma preocupação importante. Mas, no mesmo tempo, Moçambique está a aceitar megaprojetos de gás e de petróleo no norte do país e que vão continuar a agravar o clima. Então, de um lado, se diz no agenda a prioridade é o clima, do outro lado se diz, porque fazemos parte da economia capitalista neoliberal, vamos abrir os braços à Total e a toda a gente. Embora as declarações positivas do Pedro Comissário, do embaixador, a elite moçambicana está à espera do dinheiro do gás e do petróleo. E então, isso vai ser mais importante do que declarações diplomáticas interessantes. Vai haver aqui um conflito de interesses? Claro, é um conflito de interesse, é uma contradição flagrante. A longo prazo, Moçambique precisa de não abrir novos poços de gás e de petróleo. A curto prazo, a elite quer o dinheiro. Os outros países tiveram o direito de explorar o seu petróleo e o seu gás. Por que Moçambique hoje em dia já não tem direito de fazer isso? Isso também é um problema internacional e espero que isso vai poder ser discutido no Conselho de Segurança, porque para um país como Moçambique abandonar a exploração do gás e do petróleo, obviamente que deve ter subsídios internacionais para aceitar não continuar na exploração do gás e do petróleo. Tem-se falado também bastante da urgência de reforma do Conselho de Segurança da ONU, com a Rússia e os países ocidentais de acordo para procederem a reformas, mas sem que haja nenhuma unanimidade sobre o país africano que poderia assumir o cargo de membro permanente. Como é que vê essa projeção no futuro? Nisso vai ser interessante ver qual vai ser a posição de Moçambique. Eu não sei qual é a posição do embaixador Pedro Comissário sobre o assunto, mas obviamente não é Moçambique que vai se tornar um membro permanente do Conselho de Segurança. Para representar a África, quais são as hipóteses? Quer um país árabe, quer a Nigéria, quer a África do Sul. Não estou a ver mesmo Senegal, Costa do Marfim. Bom, mas isso são os africanos que devem decidir. Ao meu ver, não é a Assembleia Geral das Nações Unidas que deve decidir qual é o país africano que vai representar, que vai ser membro permanente. Então, isso deve ser mais discutido dentro da União Africana e hoje em dia são os próprios africanos que não concordam entre si. Então, isso é dos africanos. Pode ser resolvido daqui a 15 dias e pode não ser resolvido daqui a 15 anos. Ouvimos Michel Cayen, diretor de investigação e mérito da CNRS em Sciences Po Bordeaux.